Oi, pessoal, bom dia. Tudo bom com vocês? Estamos aqui, tá? Mais uma aula gravada para vocês, que é a continuação do que a gente viu no vídeo passado. Portanto, assista a aula do vídeo passado, porque vai ajudar vocês a entenderem as semi-reações que a gente vai montar, tá? Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo eletrólise. Eletrólise é uma reação onde tem alguém doando elétron e alguém recebendo elétron. Só que é uma reação não espontânea. A reação de óxido-redução, que é o nome que a gente dá para esse tipo de reação, ela é espontânea e aí a gente consegue fazer uma pilha. Vocês já viram essa teoria direitinho. Agora, a gente está vendo reações que não são espontâneas e que eu forço com que elas aconteçam passando corrente elétrica. Então, é uma reação forçada de óxido-redução. Ela não é espontânea, naturalmente ela não acontece. E aí nós, no vídeo passado, nós vimos a ideia geral de uma eletrólise, que eu vou fazer o desenho daqui a pouquinho, porque o primeiro exercício da aula de vocês de hoje, tá? Dessa parte, a gente está na aula 33 e 34 da apostila 3, mas a gente só vai ver uma parte, que é a eletrólise ígnea, tá? Então, a gente está vendo a aula 33 e 34. 33 e 34, tá? Da apostila 6 de vocês, tá bom? E a gente vai devagarzinho para vocês aprenderem direitinho. Mas, gente, tem que assistir o vídeo, passa no caderno tudo que a gente tá fazendo aqui, tá? Para poder fixar. Então, vamos lembrar os conceitos. Quando a gente tem uma reação de oxirredução e a gente vai trabalhar com pilhas ou eletrólise, vocês precisam guardar o que acontece em cada um, tá? Que a gente chama de cátodo e ânodo. Para isso, vocês vão guardar o CRAU. Cátodo sofre redução, deixa eu colocar aqui, ó. Tá? Depois eu vou acabar apagando porque eu vou precisar da lousinha. Então, ó, cátodo sofre redução. Quem sofre redução recebe elétrons, e o NOx, que é a carga, reduz o NOx, que seria a mesma coisa que reduz a carga. É uma regrinha do re. Bem ridícula, né? Redução, recebe elétrons, reduz o NOx, tá? Tem gente que pensa assim, Arleise, mas se está recebendo, não tem que estar aumentando? Está recebendo carga negativa, elétron é carga negativa. Se você está recebendo carga negativa, você está diminuindo a sua carga, tá certo? Por isso que é bom guardar a regrinha, que aí você não para muito para pensar e não corre o risco de errar. Ânodo é onde ocorre a oxidação. É lá que está tendo a doação de elétrons. Doa elétrons. E lá o NOx vai ter que aumentar. Porque é o contrário de redução. Aumenta o NOx. Pronto. Na pilha, que é um processo espontâneo, o cátodo é positivo e o ânodo negativo, certo? Na pilha. Na eletrólise, você troca esses sinais. O cátodo passa a ser negativo, o ânodo passa a ser positivo. A gente chama convenção isso, tá? Alice, por que não é tudo igual? Porque um é processo espontâneo, o outro é não espontâneo. Se fosse todo igual, como que você ia reconhecer? Então, os conceitos são os mesmos, mas inverte os polos, tá? E aí, o que nós vimos? Nós vimos, vou fazer um desenho aqui que eu vou apagar, tá? Nós vimos assim, simplificadamente, que uma eletrólise, ela tem a substância que vai sofrer a reação aqui dentro, e aí você coloca os eletrodos, que são dois fios que conduzem corrente elétrica, que por enquanto não reage, ligado numa fonte de corrente, porque eu vou passar a corrente elétrica aqui para a reação acontecer. Aqui é uma fonte de corrente contínua. Então, aqui você tem o elétron chegando aqui, e aqui você tem... Então, o fluxo de elétrons está chegando aqui, deixando aqui negativo. Então, desse lado fica positivo.
O negativo na eletrólise é o cátodo, então aqui é o cátodo, e o positivo é o ânodo, tá? E aí o que você tem que pensar? Tô lembrando da aula passada para a gente continuar. Aqui a gente tem íons livres. Quais? O exercício vai falar, tá? Então, eu vou chamar de X mais e Y menos. A gente vai dar o exemplo agora do NaCl. Então, seria Na mais e Cl menos. O que vai acontecer? O eletrodo negativo, que é esse aqui, tá chegando elétrons, vai atrair o íon positivo, os opostos se atraem. O positivo vai vir para esse eletrodo que é o cátodo. Sofrer o quê? Quem vai para o cátodo sofre redução, recebe elétrons, reduz o NOx. A ideia teórica fica a mesma. E se o positivo é atraído pelo eletrodo negativo, o íon negativo daqui é atraído pelo ânodo que é positivo. Os opostos se atraem. Então, o íon negativo é atraído aqui e vai ter uma reação química aqui, tá? E na semana passada, nós treinamos as semi-reações. Portanto, gente, tem que pegar o vídeo da semana passada, passar todas aquelas semi-reações para o caderno, tá bom? E hoje a gente vai começar a ver uma das eletrólises, porque são duas. A gente tem a ígnea, que a gente pega o composto e aquece até transformar o composto em líquido. A gente fala que o composto está fundido, fusão, sólido para o líquido. Não vai escrever errado, tá? É fundido, tá? E depois a gente vai ver a eletrólise aquosa na semana que vem, tá? Hoje a gente vai trabalhar a ígnea. Então, a ígnea, o que você vai fazer? Você tem o seu composto e você aquece ele e transforma ele em líquido. Nesse momento, você solta os íons, porque lá na cuba você precisa ter os íons livres. Para quê? Para que o cátodo, que na eletrólise é negativo, consiga atrair o íon positivo que está lá dentro, senão o íon não consegue chegar. Se ele não tiver líquido, se ele tiver sólido, ele não tem mobilidade, ele não consegue se movimentar. Na hora que você soltou, o Na+ vai para o cátodo e quem vai para o ânodo? O Cl-. Os opostos se atraem, estão vendo? E aí, gente, precisa treinar as semi-reações que eu passei, tá? Elas não vão entrar assim na cabeça assim, seria bom, né? Voando assim, tá? Precisa treinar. Como que a gente tem semi-reação em eletrólise? Você tem o íon positivo, vai receber elétrons e se transformar na sua substância simples. Na+, recebe um elétron. Substância simples do sódio é só Na, não tem um 2 aqui embaixo. No vídeo passado eu fiquei falando muito disso, tá? Pra gente poder usar aqui. Pronto. Semi-reação do cátodo acabou, tá? Agora o ânodo. Presta atenção porque o ânodo costuma dar um pouquinho de trabalho, mas é sempre igual, tá? E outra coisa, muitas vezes eles dão as semi-reações. É só para analisar. Então, o ânodo é o Cl-. O Cl- vai se transformar em sua substância simples, é sempre isso. O íon positivo se transforma na sua substância simples, o íon negativo também. Só que o cloro é um não metal. E não metal, ametal, tem um 2 embaixo. Ah, Erleise, como que eu vou saber quais são os ametais? Você vai assistir o vídeo da semana passada, tá? Lá eu falo quais são. Quais tem um 2 embaixo, tá bom? Então, Cl- vai dar Cl2. Legal? Legal. Só que aí, eu tenho 2 cloros aqui. Eu não posso fazer isso. Porque o íon é Cl-, é esse que tá vindo aqui. Então, esse 2 aqui, eu tenho que colocar aqui na frente. Tá certo? E aí o elétron. Vou colocar o elétron antes da seta? Não, porque no ânodo do elétrons, o elétron tem que estar depois da seta. Tudo isso é detalhe, né, gente? Que tem que tomar cuidado. Quantos elétrons depois da seta? Você olha a quantidade de carga, ó. De mais 1 foi para 0, 1 elétron. De 2 cargas negativas, porque cada cloro é menos 1, mas você tem um 2 aqui que você precisou acertar. São 2 cargas. Então, você vai colocar 2 elétrons. Pronto, acabou, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar os estados físicos das substâncias. Vocês vão passar para o caderno, tá?
Eu aqui agora só vou colocar. O sódio é sólido e o Cl2 é gás, tá? Daqui a pouquinho eu vou escrever os estados físicos para vocês saberem das substâncias simples. No cátodo vai formar uma substância sólida e no ânodo vai formar gás. A gente vai ver bolinhas saindo do ânodo, tá? Quando forma gás, formam bolhas. Pronto, montamos as semi-reações. Para ter a reação global, aqui na eletrólise ígnea é só somar as duas. Só que para poder somar, a quantidade de elétrons tem que ser a mesma, é bem parecido com pilha. Então, quantos elétrons tem aqui? 1 e aqui 2. Eu preciso, então, colocar aqui, multiplicar inteirinho por 2 para acertar a quantidade do elétron. Aí eu somo. Somando, eu vou ter a equação global na eletrólise, que é um processo não espontâneo. 2 elétrons corta, não vou rabiscar para não ficar tudo rabiscado. O elétron vai cortar. Sobrou antes da seta 2Na+, mais 2Cl-. Antes da seta, somar esse com esse, né? Vou colocar aqui 2NaCl, certo? Pode estar assim na forma de I, você pode juntar. E depois da seta, 2 do sódio sólido mais cloro gasoso. Pronto. Essa é uma reação não espontânea que aconteceu porque você passou corrente elétrica. Aí você fez com que o sal de cozinha líquido fundido, você está fazendo a ígnea sem água, depois a gente vai ver com água, forma sódio metálico, que a gente fala, porque sódio é metal, e o gás cloro, tá? Essa é uma das eletrólises que é mais cobrada. O exercício 1 da apostila de vocês pede ela, tá bom? Então, vocês tentam fazer sozinhos no exercício 1. Vamos agora colocar as substâncias simples aqui. Como que a gente sabe se forma sólido, líquido ou gasoso, tá? Então, vou apagar aqui. Então, essas substâncias simples, como que a gente sabe se forma sólido, líquido ou gasoso? Então, é pouca coisa para guardar, tá, gente? Porque às vezes ele fala o estado físico da substância. Se você souber, fica mais fácil. Então, assim, ó, a gente coloca, então eu vou falar das substâncias simples, os estados físicos das substâncias simples. Aquela que é formada no produto, substâncias simples. Então, são gases, só tem 5 gases. Isso aqui é a 25 graus Celsius, tá? Em condições padrão. Substância, vamos colocar aqui bonitinho o acento, né, gente? Substância. Derrubei aqui, gente. Tem que pegar, senão vai vazar, tá? Substância simples. Gás. Só tem 5. O H2, o N2, o O2, o F2 e o cloro 2. Ah, ó. Vou tirar aqui a vírgula para não ficar, senão fica estranho. 5 substâncias gasosas. Hidrogênio, N2, H2, nitrogênio, N2, oxigênio, O2, flúor, F2, cloro, Cl2. Tá? Para quem tá pensando assim, ah, Elise, mas flúor tem na pasta de dente. Tem, mas não é esse. Na pasta de dente é F-. Ah, Elise, tem cloro na água. Tem, mas não é esse. É o seu íon, tá? Só tem 2 substâncias que são líquidas, simples, líquidas. Passa para o caderno, tá bom, gente? Só tem 2. O mercúrio, que está em termômetro, que é o metal, e o bromo. Só que bromo é não metal, então tem um 2zinho. Se vocês estudarem com a tabela, vocês vão perceber que quando é metal, não tem 2zinho. Quando for um ametal, tem um 2zinho, tá? Procura a tabela que tem legenda, onde tem metal, onde tem ametal. E sólidos, o restante. Então, não é muita coisa para guardar. Então, I2. Por que é sólido? Porque ele não é nem gás, nem líquido. Então, ele é sólido, tá? Alumínio. Não é nem gás, nem líquido. Então, ele é sólido. Magnésio. Olha o sódio. Sódio, qualquer outro aqui, gente. Tá? É considerado, sua substância simples é sólida.
Isso ajuda muito você na hora do exercício saber se vai formar um gás ou vai formar bolinha. Se vai formar um líquido, só esses dois, ou se a substância vai ser formada sólida, aí você vê aquela crosta sendo formada. Tá certo? E agora eu vou fazer mais uma eletrólise ígnea, tá? Vamos fazer mais uma, vou fazer mais duas, tá? Vou apagar aqui, passa pro caderno isso aqui, hein? Tá bom? Então vamos lá. Vou fazer a eletrólise ígnea do MgCl2. Vamos lá. Não vou fazer do cloro, vou mudar, vou fazer do iodo. MgI2. Eletrólise ígnea. Vou lá, aqueço e solto os íons. Vou soltar o íon magnésio, que é 2+, do iodo, que é -1. No vídeo da aula passada, eu coloquei o iodo. Ele, como íon, é -1. Aqui, ele está no estado sólido, eles estão juntos. Na hora que você solta, o 2 aqui vem para frente. 2 e menos, tá? Não existe isso aqui. Não existe o íon com o 2 aqui embaixo, tá bom? Cuidado para não errar. Aí, o que você vai fazer? O cátodo, que na eletrólise é o polo quê? Negativo, é o inverso da pilha. Vai atrair, deixa eu colocar aqui o ânodo, que é o polo positivo. O cátodo é negativo, vai atrair qual íon? O positivo. Depois que você solta, você olha aqui, tá? É aqui que você olha. Vai atrair o magnésio, legal. No cátodo sofre redução, tá? Que recebe elétrons, então os elétrons têm que estar aqui desse lado. Quantos? Ele vai se transformar na sua substância simples. O magnésio, substância simples, ele é metal, não é Mg2, é só Mg. Substância simples é sem carga. Então, ele vai precisar ganhar 2 elétrons, porque tem 2 cargas positivas aqui no magnésio, tá? Pronto, acabei o cátodo. Quem que vai para o ânodo? O íon negativo, só tem o I-. O I-, esse 2 aqui, gente, é do balanceamento aqui, tá? Vai o I-. O I- se transforma na sua substância simples, que eu coloquei agora de pouco. I2. Ai, Arleise, por que tem um 2? Porque é um ametal. Estado físico, sólido. Por quê? Porque ele não é gás e ele não é líquido. Então, ele é sólido, tá? Substância simples sempre desse lado. 2 iodo aqui, vou colocar um 2 aqui. Aonde a gente coloca o elétron no ânodo? Antes da seta? Não, porque antes da seta é quem recebe e o ânodo doa. Então, depois da seta. Quantos elétrons? Olha a quantidade de cargas. 2 cargas negativas aqui, vou colocar 2 elétrons ali. Fechou. Tá certo? Então, 2 e menos, 2 cargas negativas. A global aqui, vou ter que multiplicar para acertar a quantidade de elétrons? Não, né? Não vou. Então, eu vou ter esse 2 cancelando com esse 2. Olha que bonitinho, não vou precisar multiplicar. E aí, o que sobrou antes da seta? Magnésio 2+, mais 2 e menos, esse. Depois da seta, magnésio sólido, mais I2 sólido. Ah, Elise, preciso decorar os estados físicos? É importante que vocês vão guardando. Gente, vocês estão no segundo colegial e passando aí por um momento, né, de o que vai acontecer ano que vem com os vestibulares. Então, de certa forma, vocês deram sorte, porque vocês não estão finalizando ou tentando uma universidade. Então, tudo que você for guardando agora, o ano que vem é a menos para você guardar. Então, é importante saber estado físico das substâncias simples, das que tem no dia a dia, sim, tá? Magnésio tem no dia a dia. Sabe aquelas velhinhas que a gente coloca no bolo que solta um monte de estrelinha? É de magnésio, tá? Então, eles usam isso às vezes no dia a dia. O iodo não tem no dia a dia, a gente não usa. Esse iodo aqui não é iodo para machucado, tá? A gente fala iodo para limpar machucado, mas não é esse. Pronto, aqui eu tenho uma eletrólise ígnea
do iodeto de magnésio, tá? É sempre assim. A ígnea você solta os íons e aí você recebe elétron antes da seta, doa elétrons depois da seta, tá? Eu vou deixar um para vocês fazerem, tá? Tentar montar a semi-reação. Eu vou ajudar no início, vocês vão finalizar. Na semana que vem a gente vai ter uma aulinha ao vivo. E aí eu retomo isso e corrijo, tá? Dou uma geral para, né, para fixar e quem tiver dúvida em alguma coisa, pra gente poder trabalhar, tá? Achei melhor trabalhar primeiro a ígnea antes de fazer uma ao vivo, porque aí vocês já conseguem saber qual que é a diferença, né? O que vocês podem estar com dúvida, tá bom? Então, ó, vocês vão fazer tudo isso aqui, gente, vocês passam pro caderno, hein? Tá? Sem preguiça, hein? Vocês vão fazer a eletrólise do Al2O3. Ó, essa substância aqui é uma substância que tem na bauxita, que é um minério que a gente extrai alumínio. E a extração do alumínio nesse minério é por eletrólise ígnea. Eles usam corrente elétrica para tirar, tá? Por isso que alumínio para reciclagem, o pessoal prefere vender porque ganha mais dinheiro. Por quê? Porque o alumínio é um processo caro para você obter ele, então compensa reciclar. Para você tirar o alumínio do minério, deixa eu escrever aqui, bauxita, você usa corrente elétrica, e corrente elétrica, energia elétrica é caro. Então aqui eu tenho o meu minério, vou separar nos íons para vocês. Eu tenho 2 do alumínio 3+, estou ajudando com as cargas, tá? E tenho 3 do O2-. Essa é a eletrólise ígnea mais difícil. E aqui, gente, é uma simplificação do que acontece na prática, tá? Bem simplificado. Na prática não é somente essas reações, não. Mas nos vestibulares é só isso que eles cobram. Então, ó, vou só ajudar no início, tá? O cátodo na eletrólise é o polo negativo. O ânodo é o polo positivo. O cátodo negativo vai atrair qual desses dois íons? O positivo. O alumínio 3+. Esse 2, gente, é por causa daqui, tá? Ó, alumínio 3+. Que vai se transformar em sua substância simples. Eu não vou montar ela inteira, tá? Só vou montar a substância simples. Vocês vão completar depois. Substância simples do alumínio é só Al sólido, porque ele é metal. Vocês vão colocar os elétrons, tá? O O2-, que vai ser atraído pelo íon positivo, pelo ânodo que é positivo, atrai negativo. Gente, esse 3 é por causa daqui, tá? O ânodo atrai o íon, não a quantidade. Então, O2-, que vai se transformar em sua substância simples. Qual a substância simples do oxigênio? É O2. Que estado físico? Isso a gente sabe, gasoso, tá? E aí vocês vão montar o resto. Vocês vão acertar o elétron, vão acertar a quantidade, ó. Quantos átomos tem de oxigênio aqui? 2? Aqui só tem 1, porque aqui é carga. O que você vai colocar aqui na frente? 1, 2, tá? E aí eu quero que vocês coloquem os elétrons aqui no lado certo, coloca o elétron aqui nessa semeação do lado certo e na quantidade certa, olha as cargas, e façam a global, somando as duas, tá? E na próxima aula a gente vai corrigir essa eletrólise ígnea aqui, que é a mais difícil, tá? Se você conseguir montar sozinho sem se enroscar, tá certinho, pra gente poder montar a eletrólise aquosa. Tá bom, gente? Então, um beijo para vocês. Bom estudo, tá? Tchau, queridos.